Para eu cancelar, eu preciso que você tire uma foto do seu RG do lado do seu rosto. O único jeito de solucionar isso não é administrativamente. Caso você tenha assinado qualquer coisa renunciando, o governo está com preguiça. O governo deixando para o pensionista e o aposentado o trabalho de ir atrás individualmente do prejuízo que sofreu, quando ele não tem quase que estrutura para fazer isso. Como é que ele vai provar que a assinatura dele, aquela assinatura é falsa, não é dele? Como é que ele vai provar que foram até a casa dele, o telefonaram, induziram-no a assinar um documento que ele não queria assinar? Não seria mais eficiente e com tudo para cima dos bens, do patrimônio desviado dessas entidades? O governo parece estar preocupado mais em começar um diálogo de que está indenizando do que atrás das responsabilizações. O INSS está exigindo dessas associações 3 formas de comprovação. E, ao que tudo indica, não há, dentro os que foram objeto dessa fraude, documentos assinados. Então, o que o INSS está exigindo que essas associações tenham que juntar nesse prazo de 15 dias? Eles vão ter que juntar o comprovante de inscrição do aposentado ou pensionista nessa associação. Eles vão ter que juntar também um comprovante de autorização de desconto dessas mensalidades e, além disso, também um documento de identidade desse aposentado. Penso eu que dificultará um pouco, mas estamos falando de uma quadrilha que muito provavelmente deve estar preparada para esse tipo de situação. Eu ouvi da fala do presidente do INSS que eles estão cogitando a possibilidade de, quando for devolver esse valor, fazer um acordo com os aposentados para que eles renunciem, buscar qualquer tipo de reparação na justiça. O que no nosso sentir é algo extremamente absurdo. O governo vai fazer, no mínimo, devolver aquilo que é justo. E ainda quer impedir o aposentado de buscar uma reparação. Se o governo, e já fez isso em outros momentos, todas as vezes que o governo realmente foi comprovado que a condução dele em relação aos benefícios previdenciários era inadequada, ele propôs acordo, evitando que o aposentado tivesse a justa reparação. O Código de Defesa do Consumidor, no caso, o aposentado é consumidor do serviço que foi prometido a ele e não foi prestado. E esta cláusula que isenta de responsabilidades ou de buscar o excedente, ela é nula, ela é considerada uma cláusula abusiva nos termos do artigo 51 do Código do Consumidor. Então é bom aí, caso você tenha assinado qualquer coisa renunciando, comunique ao Ministério Público, porque esta é uma cláusula abusiva e é uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Quem é o vulnerável? A gente está colocando toda essa responsabilidade nas costas de uma pessoa que mal sabe ler. Se a gente for colocar na balança todos os aposentados, os pensionistas, qual é o percentual de pessoas que têm liberdade em trabalhar com a internet, com a tecnologia, e qual é o percentual que não tem? O que não tem é muito superior, a gente precisa pensar nisso. E a gente está num país, diz muita realidade diferente dentro do nosso país. 70% das associações não entregaram a documentação adequada dentro do INSS. Mas eu tive um caso no passado de um cliente que procurou a mim no escritório, e este cliente caiu numa situação que eu temo muito que essas pessoas caiam. Ele recebeu um telefonema dizendo assim: olha, eu vou citar alguns nomes, tá? Eu sou de uma entidade X bancária e eu quero aqui te dizer que você tem 3 empréstimos na sua conta, mas que se eu te oferecer um caminho Y, você consegue reduzir isso. Aí ele respondeu: mas eu não tenho empréstimo nenhum. Eu não fiz empréstimo nenhum. Ah, você não fez? Então tá bom, pra eu cancelar, eu preciso que você tire uma foto do seu RG do lado do seu rosto e mande pra mim que eu cancelo tudo. A pessoa desesperada fez o quê? Mandou a selfie com o RG. Se esse tipo de coisa acontecer, por isso que a gente volta a falar, não confie nessas ligações que vão te fazer, não confie em nenhum outro meio que não o aplicativo. Tem alguma dúvida? Corre no escritório de um advogado previdenciarista de sua confiança para que você consiga ter assistência jurídica adequada. Porque esta prova a gente não tem noção de como vai acontecer. O crime é organizado. Elas foram criadas com o fim de fraudar. Das duas, uma. Ou elas não vão responder nada e não tem bens porque já houve vazão desses valores, para rastrear vai ser muito difícil, ou elas não vão responder nada, ou elas têm a prova de todo mundo. Então a intenção aqui é de orientar para que você tenha um advogado previdenciarista, trabalhista, se for o caso, ali ao seu lado para te instruir e para buscar os seus direitos. A devolução pelo Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer em dobro. E nessas situações em que a pessoa tirou uma selfie, acreditando que estava ali se defendendo, e de repente não é assim, tá dando legitimidade para um golpe. Então o governo vai ter que olhar isso, e o nosso judiciário vai ter que olhar isso com um cuidado muito especial. E eu temo que a gente não esteja preparado para esse tipo de coisa. A Daniele, ela disse: eu trabalhei por 7 anos com crédito consignado. Em 2017, essa história de sindicatos e cooperativas já existiam. Promotoras de crédito usavam contratos de empréstimo para fazer essa adesão.
Isso era rotineiramente. As pessoas chegavam, instituições financeiras abordavam idosos que são vulneráveis, presunção legal de vulnerabilidade, presunção legal de inversão do ônus da prova, qualquer dúvida de interpretação é resolvida a favor deles, tem todas essas questões, eles têm a cobertura do Código do Consumidor, chegavam lá, eram induzidos a assinar um papel, nem entendiam direito o que estavam assinando e começava a ter aqueles descontos. Então tem a falsificação da assinatura, tem aquela abordagem maliciosa e sedutora em que faz com que a pessoa acabe assinando sem ver, e tem o Congresso Nacional, que ao transformar a medida provisória 871 de 2019 em lei, retirou do pensionista e do aposentado o direito de rever a cada ano esta autorização. Se a empresa que terceirizou com uma empresa X lá, e essa empresa X quebrou, e a gente sabe que quebrou e deixou os trabalhadores à míngua, quem responde diretamente por esse ônus aqui é quem terceirizou mal. É o mesmo princípio que funciona para a Previdência aqui, né? A falta de diligência do agente público, ele vai ter que responder. E aí o INSS vai ter que responder por essas questões, porque, afinal de contas, são também hipossuficientes, como você colocou aqui, os pensionistas e os aposentados. Se fosse na relação de trabalho, você pode ter certeza de uma coisa. Em 48 horas, o Ministério Público do Trabalho ia chamar a empresa que terceirizou mal para assinar um termo de ajustamento de conduta para indenizar todo mundo. E o que a gente não vê aqui. Por quê? Porque, efetivamente, o INSS está com preguiça. O governo está com preguiça. Eles não estão com vontade de resolver isso como tem que ser resolvido. Eu fiz uma analogia aqui com a relação de trabalho e a terceirização para mostrar para vocês que o Ministério Público age muito ativamente, a Justiça do Trabalho também, a Fiscalização do Trabalho também, e o Sindicato dos Trabalhadores, eles são os primeiros que vêm em cima de quem terceirizou mal para poder resolver isso em 48 horas. Não está sendo feito nada disso aqui, nesse caso aqui, que grave, aonde você tem hipossuficientes que foram lesados. Eu lembro disso como se fosse hoje, em 2019, o governo Bolsonaro, através do Rogério Marinho, ministro da Previdência, eles foram os primeiros que vieram, identificaram esse problema e já quiseram, através da SMP, estabelecer regras de contenção para que não houvesse esses descontos irregulares. Quem é que mais combateu a flexibilização dessas regras de contenção para que não houvesse uma fiscalização mais eficaz daqueles descontos que estavam sendo feitos para as associações? Na época, a esquerda. Os parlamentares da esquerda que injetaram, fizeram várias medidas, várias emendas à medida provisória, dizendo o seguinte: olha, o governo está propondo uma fiscalização que a cada ano os aposentados precisam ir na Previdência para mostrar que está tudo certo e não haver fraude. Só que esses deputados, esses parlamentares da esquerda, encheram essa medida provisória de emendas dizendo o seguinte: não, fiscalização de ano em ano vai prejudicar os trabalhadores. Vamos colocar uma fiscalização aqui das associações, da transferência de recursos a cada 5 anos. Quem foram os parlamentares que colocaram as emendas na medida provisória para desfigurar e trazer mais flexibilidade para essa questão da fiscalização? Senador Paulo Paim, o senador Bongás do PT, Paulo Paim do PT, o deputado Patros Ananias do PT, o senador Jean Prates do PT. Era uma oportunidade de você trazer segurança jurídica, proteção para os aposentados, estabelecer uma racionalidade na questão dos descontos para as associações, que foi desfigurado justamente por aqueles parlamentares que se dizem protetores dos trabalhadores e estavam hipoteticamente defendendo esses trabalhadores nessa situação. A última conta que eu tinha, o déficit da Previdência estava em 291 bilhões de reais. Agora tem 6,3 bilhões, se retroagir até 2016, nós falamos de 8 bilhões de reais de dinheiro desviado. Não tem dinheiro suficiente, o que tem ainda é desviado dos pensionistas e aposentados. Pergunto, mas que conta é essa que é o próprio governo, o próprio Tesouro, que vai ressarcir o prejuízo quando são entidades que fazem o desvio, são pessoas físicas, criminosos, delinquentes, que fazem o desvio desse valor, muitos funcionários do INSS, inclusive, participando, e, no entanto, quem vai pagar essa conta é o próprio governo. Do ponto de vista econômico, o aposentado indiretamente vai se ressarcir, porque ele paga imposto, então é ele que está se ressarcindo. A gente tem notícias de algumas associações que realmente fizeram o seu ingresso ali no INSS e que tinham uma intenção de trazer algum tipo de benefício para o associado e zero de problema com isso. Se a pessoa quiser contratar, ok, sem problema nenhum. Se a associação for interessante para a pessoa, sem problema nenhum. A questão é o seguinte, a gente via, e isso o que eu tô falando aqui está em gráfico, e aí esses gráficos demonstram que ao longo da história você tinha uma quantidade X de associações e uma quantidade X de associados a essas associações. Quando você chega em 2022, a coisa acontece de uma forma tão absurda, o crescimento é tão grande, e aí quando a gente traz para checagem, peraí, isso não deveria ter aberto um alerta? Como se isso não fosse o suficiente, e a gente chegou a fazer vários pedidos de cancelamento, vários pedidos de restituição. A gente tem várias ações na justiça já ingressadas em 2022, 2023, pedindo essas devoluções. E aí, nem assim, ninguém acendeu um alerta, nem assim. A própria informação que a gente tem oficial é que as investigações iniciaram-se em 2023. Só em 2024 que você encontrou indícios e em 2025 veio. E aí tem um ponto de vulnerabilidade, gente, que eu acho não cabe muito na minha cabeça. Olha só, apareceram as informações, a operação da PF, essa operação segura bens de algumas pessoas e o próprio INSS retém o pagamento dessas associações para o mês de abril. O INSS, a autarquia, está com estes valores.
O que é que ele fez? A folha já tinha rodado, não consegui deixar de descontar, mas retive. A devolução para este cidadão, ela vai acontecer no final de maio, começo de junho. Quando eu tenho um governo ativo trabalhando isso, porque esses 292 milhões que já foram retidos, eles têm um dono. A gente sabe de quem foi retido e sabe quem pagou 20, quem pagou 80, que dá na média 40. Por que é que eu preciso ter um mês para devolver esse valor? Eu acho que se você tem uma assinatura que você contesta, se existe uma indução à assinatura que o aposentado ou pensionista nega, se o herdeiro está dizendo que o de cujos não assinou e a entidade vai dizer não, assinou sim, vai criar uma polêmica. O único jeito de solucionar isso não é administrativamente, é judicial. Eu recomendo que procurem juizados especiais, Ministério Público Federal, procurem seus direitos, porque dependendo disso aqui, acho difícil. O aposentado, ele não está sendo protegido pelo governo, e isso a gente vê com muita frequência. Então você, aposentado, ou não fique realmente esperando promessas vazias. Se você tem desejo de buscar a justiça, faça isso. Procure os seus direitos. Procure um advogado especialista em direito previdenciário. Entenda exatamente o que está acontecendo na sua aposentadoria e quais são as possibilidades para você. Como colocado aqui, possibilidade de devolução em dobro desses valores, cobrança de juros e correção monetária e também a possibilidade de uma indenização com esse absurdo que aconteceu com você. Ou você que recebe qualquer tipo de benefício do INSS, você deve fazer uma consulta no aplicativo, mensalmente, frequentemente, para ver os seus descontos, para ver os seus proventos, para analisar se tem alguma coisa ali que você não reconhece. A gente tem 2 eventos. Um é esse que a gente está discutindo, que são mensalidades associativas. O segundo é o empréstimo consignado, que também tem muita fraude, que chega em 90 Aí é 90 bi, aí já... Tá? E aí a gente precisa acompanhar isso, porque quanto mais cedo você conseguir dizer que existe uma inconsistência, mais rápido e mais tranquilamente você vai conseguir ter essa devolução. A ação cautelar proposta pela Advocacia Geral da União bloqueou os bens de 12 destas entidades, associações e sindicatos. Mas são 31 implicadas e não apenas 12. Então eu pergunto, cadê a Contag, que arrecadou 250 milhões? Cadê a Conafer, que arrecadou 2 bilhões de reais? Por que? Alguém me explica porque essas duas entidades não estão na ação cautelar da AGU. Em 2020, a Conafer foi alvo de inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal. Olha que pulo que deu. A Conafer, ela teve 350 mil de valor em 2019 e em 2020 ela passou para 57 milhões. Confederação Brasileira de Pesca e Agricultura, os associados eram 0 em 2022 e 341 mil em 2023. E ela responde a quase 8 mil processos no Judiciário Brasileiro. Ninguém viu isso?